O assunto do momento no Flamengo, obviamente, que é Pedro. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês que ele é mais solução do que problema, pelo menos na minha visão, né? E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente começar aqui a análise, eu quero obviamente pedir o seu like. Não esquece de deixar o like, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Seu like ajuda muito a engajar o conteúdo. A cada like que você dá, o YouTube recomenda esse vídeo aqui para pelo menos 3 pessoas, podendo chegar a 10 pessoas. O seu like realmente ajuda. Sua inscrição também ajuda demais aqui no nosso trabalho. Cada inscrição vai mostrando para a plataforma que o canal está crescendo, está se tornando relevante. Então, se inscreva no canal, ajuda demais, tá? Gente, eu não preciso nem falar muito sobre a notícia em si, porque todo mundo já sabe o que aconteceu. Eu não vou aqui ficar falando demais sobre a notícia. O Mauro César ontem trouxe essa notícia pela manhã, dizendo que o clube não tratava o Pedro como negociável, que se ele recebesse uma proposta muito boa, que poderia vender. E aí, mais tarde, o clube soltou uma nota, meio que desmentindo o que o Mauro tinha dito. O Mauro ficou bem chateado e mostrou, inclusive, print da conversa que ele teve com um dirigente lá, com uma pessoa importante lá da estrutura do futebol do Flamengo. Inclusive, essa pessoa dizia que via com bons olhos uma venda do Pedro por 15 milhões de euros. Uma bagatela, né? Vamos dizer assim, uma pechincha para um jogador dessa qualidade, né? Mesmo vindo de uma cirurgia séria no joelho, tá? Bom, gente, a gente vai falar aqui de tática, a gente vai obviamente falar sobre o que eu me proponho a falar nesse canal e não ficar aqui falando sobre a notícia em si, né? Mas antes da gente falar de tática, eu vou mostrar aqui que o Pedro é mais solução do que problema, pelo menos para mim. Eu quero dar para vocês uma dica de ouro. Presta atenção, do dia 14 ao dia 17 de julho vai acontecer a Semana Inteligência Artificial da hashtag treinamentos. O que é a Semana Inteligência Artificial da hashtag treinamentos? Um curso, 4 dias, 14, 15, 16, 17 de julho, totalmente gratuito. Repito, 100% gratuito, de graça. E nesse curso você vai aprender a dominar as principais IAs, as principais inteligências artificiais do mercado. Não só o ChatGPT, mas também o Copilot, o Bardin e o Gama. Você vai conhecer, vai aprender tudo sobre essas inteligências artificiais. E aí, gente, quando você domina a inteligência artificial, você se torna, obviamente, um profissional mais completo e mais produtivo. Você bota a IA para fazer alguns trabalhos manuais que você perdia tempo fazendo. Ela faz por você e você se torna um profissional mais produtivo. Você vai se destacar dentro da sua empresa, vai virar uma referência, vai se valorizar no mercado de trabalho. Dominar as IAs é muito importante hoje, elas fazem parte da nossa vida. Então, não perde essa oportunidade de conhecer, de saber tudo sobre as principais IAs do mercado nesse curso, nessa Semana Inteligência Artificial da hashtag treinamentos. Gente, é gratuito, tá? Mais uma vez eu quero deixar bem claro, é gratuito. E você não precisa ter conhecimento prévio de inteligência artificial para poder entrar nesse curso. Você pode chegar lá zeradinho, sem saber nada. Você vai aprender tudo, vai dominar as IAs e vai se tornar um profissional muito melhor. Como é que você vai fazer para garantir a sua vaga na Semana Inteligência Artificial da hashtag treinamentos? Você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, ou então vai entrar no link que está na descrição desse vídeo, ou então no comentário fixado. Também estou deixando o link no comentário fixado. Portanto, não perca essa oportunidade, vale muito a pena, é uma oportunidade incrível, uma oportunidade de ouro. Repetindo mais uma vez, do dia 14 ao dia 17 de julho, sempre às 19h30, 7h30 da noite, vai acontecer o curso, vai acontecer a Semana Inteligência Artificial da hashtag treinamentos e você vai, de graça, sem gastar nada, aprender tudo sobre as principais IAs do mercado. Não perde essa chance, beleza? Gente, vamos lá. Vamos falar de Pedro? Eu preciso falar um pouquinho da live que eu fiz ontem aqui no canal. Nessa live eu trouxe alguns dados defensivos do Pedro, mostrando para vocês, né, que é possível defender bem com o Pedro em campo. É claro que o Pedro não é o BH, o Pedro não é o Plata, são jogadores mais intensos sem a bola, mais velozes, têm mais facilidade de se deslocar, sustentam mais essas velocidades altas por mais tempo, tem mais resistência física também do que o Pedro, mas o Pedro também não é essa negação completa sem bola. Eu mostrei alguns dados aqui que comprovam que é possível defender bem com o Pedro. Se você quiser ter acesso a esses dados mais detalhados, acesse a live, vou deixar aqui o card para vocês, o banner para vocês clicarem aqui e assistirem a live. Vou deixar também o link da live na descrição desse vídeo. O Felipe não teria que fazer uma mudança radical
no seu modelo de jogo sem a bola para poder acomodar o Pedro. Não precisa fazer uma mudança tão grande assim para que o Pedro possa jogar. E aí, é claro, volto a dizer, não vai defender igual defende com o BH está em campo, com o Plata está em campo, mas dá para defender bem. O Flamengo no ano passado, com o Pedro em campo, defendeu melhor que os seus adversários. Eu estou falando aqui de defender em bloco alto, pressão pós-perda, pressão alta, tudo isso. Então, confira lá a live, vá lá olhar, pula no começo da live lá, vai direto para a parte que eu falo desses dados. Não vou falar tudo aqui de novo, né? Não faz sentido, mas na live tem tudo bem detalhadinho, ali tá mostrando bem como é que o Pedro consegue sim contribuir defensivamente e que dá para marcar alto, dá para marcar forte com o Pedro. Mas para isso, o Pedro tem que estar em forma e o Pedro ainda não está em forma. Outra coisa que eu falei na live também e que eu quero trazer aqui para vocês rapidamente, né? Ontem eu procurei um profissional da área, procurei o Renato, fisioterapeuta, amigo meu. Agora eu vou até citar o nome dele, não falei o nome dele ontem na live, porque eu não tinha pedido autorização, mas ontem de noite falamos de novo e ele me autorizou. Então, obrigado ao Renato Benedito aí pela consultoria, pelas informações que me passou. Ele é um fisioterapeuta, ele é uma pessoa da área. E o relato do Renato é o seguinte: para você ter plena condição física, de novo, depois de operar, depois de se recuperar de uma contusão de ligamento cruzado anterior, você tem que esperar um ano. Ah, mas o Pedro voltou antes. Tudo bem. Aí já é um outro assunto. O ideal é você voltar em 9 meses e aí depois você ainda tem 3 meses para se recondicionar, estar de fato em forma. Mesmo o Pedro tendo voltado antes, isso não quer dizer que agora ele está em plena forma. O Pedro ainda não está em forma. Então é por isso que o Felipe ainda não está provavelmente usando o Pedro. Não tem muito a ver também com essa incompatibilidade com o Pedro e o modelo de jogo. Para mim, o Felipe ainda não está usando o Pedro, especialmente quando os jogos pedem mais intensidade, porque ele entende que o Pedro ainda não está em forma. E de acordo com o relato do Renato, realmente ainda não é o momento para a gente entender que o Pedro está 100% em forma. Então o torcedor tem que entender também isso. Se o Pedro não está 100% em forma, não dá para ele entregar o sem bola que o Felipe precisa que ele entregue. E o próprio Felipe falou que ia acomodar o seu modelo de jogo para o Felipe e que precisava que Arrascaeta e Pedro estivessem em forma para que os dois pudessem trabalhar de acordo com o seu modelo. Então, isso tudo já foi dito, isso tudo já está na mesa, os dados estão aí. Então, vamos seguir para a gente falar sobre o Pedro ser muito mais solução do que problema. E aqui eu vou falar do com bola, do Pedro participando das ações ofensivas do time em último terço. E aqui eu não vou falar dele sendo artilheiro, dele fazendo gol. Isso aqui seria o óbvio, né? Não vou falar só da capacidade técnica, vou falar também da capacidade técnica, mas vou falar das movimentações e da importância que o Pedro tem para furar defesas fechadas. Esse é o contexto mais complicado hoje em dia para o Flamengo, para qualquer time. Você enfrenta um adversário que baixa as suas linhas ali, faz uma linha de 5, marca em 5-4-1, marca em 4-4-2, mas muito compacto, muito fechadinho. É difícil de você furar, para qualquer time é difícil de furar. E o Pedro tem um papel muito importante para furar essas defesas. Eu vou mostrar para vocês agora em imagens por que ele é muito mais solução do que problema. O Boto falou recentemente que o time quer contratar, que o Flamengo quer contratar um ponta para poder ajudar a equipe a abrir espaço, um ponta que trabalha em espaço curto, para poder criar espaço em defesas fechadas. O Pedro também é muito importante para fazer isso e a gente vai começar a ver isso agora nas imagens. A gente já está vendo aqui uma situação em que o adversário está com muitos jogadores atrás da linha da bola, né? Um bloco baixo, o time se defendendo bastante. A bola vai chegar para o Pedro aqui, estou destacando o Pedro, que ele vai receber essa bola de costas, né? E olha só como é que o zagueiro é atraído pelo Pedro. Quando o Pedro baixa em apoio, sai um pouquinho da área, a tendência normal é o zagueiro ir persegui-lo, ir atrás dele. E aí, mesmo nesse contexto em que o adversário está com um bloco baixo, tem muitos atletas ali na frente da área, cria-se um espaço por conta desse movimento dele. Ele rapidamente faz o passe aqui para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo vai devolver essa bola aqui para o Arrascaeta, que vai dar um tapa. E o próprio Pedro vai aproveitar o espaço que ele libertou. O Pedro baixou em apoio, libertou um espaço às costas, tabelou, recebeu essa bola de volta e finalizou. Essa aqui foi para fora, não virou gol, mas ele criou o espaço num contexto do adversário com um bloco muito baixo, com muita gente ali na frente da área. E aí eu quero mostrar para vocês alguns lances similares a esse que eu acabei de mostrar. A gente vai aqui, mais uma vez, destacar o Pedro, um tapa que ele dá aqui para dentro, né? Tapa para o corredor central, achando aqui o Cebolinha, que vai achar também o Arrascaeta, aqui o Fluminense vai conseguir bloquear a finalização. Mas a grande verdade é que esse contexto do Pedro fazer o pivô, se movimentar, gerar espaço nas costas, não só para ele, mas também para outros companheiros, como a gente viu agora no último lance, ele gerou espaço pro Cebolinha, pro Arrascaeta, é muito importante em contexto de defesa fechada. Aqui, mais uma vez, ele vai se movimentar no espaço, ele tem uma leitura muito boa do espaço, ele está próximo aqui do Cebolinha, ó, tá? Então a gente está destacando ele aqui, o passe vem para ele, o Cebolinha vai tabelar com ele está de costas, vai trazer aqui um passe nas costas do zagueiro.
onde foi criado o espaço. Achou que o Cebolinha, e o Cebolinha acabou não conseguindo finalizar, não transformou em gol, mas mais uma vez ele foi muito útil para furar defesas fechadas. Aqui eu vou mostrar um lance recente da partida do Flamengo contra o Corinthians, em que ele vai baixar em apoio. Aqui ele está um pouquinho mais próximo do círculo central. A gente não vai ver aqui o contexto que ele está tão próximo da área. A gente não está vendo aqui o Corinthians em bloco tão baixo assim, mas é para mostrar para vocês o quanto que ele abre espaço com a sua movimentação, o quanto que ele é importante jogando de costas e participando de uma dinâmica de quarto homem. Que dinâmica de quarto homem é essa? Ele recebe um passe, então ele já é o segundo homem da dinâmica, ele vai achar um passo para trás aqui para o Pulgar. O Pulgar é o terceiro homem da dinâmica de quarto homem, que vai terminar no Arrascaeta, porque o Pulgar vai achar um passe na profundidade para o Arrascaeta. Então, mais uma vez, o Pedro baixou em apoio, jogando de costas, gerou espaço às costas, movimentou esses zagueiros. Ele tem muito poder de atração desses zagueiros, porque os zagueiros sempre vão querer persegui-lo, para marcá-lo. Ele é um jogador que não pode ser deixado com muito tempo e espaço. Então os adversários sabem disso. Quando ele se movimenta, baixa em apoio, ele liberta espaço às costas. Nesse caso aqui, foi espaço para o Arrascaeta, e aí quase que sai o gol. O Hugo faz uma boa defesa. Outra situação que é muito importante, que o Pedro ajuda muito quando o time está enfrentando adversários que estão marcando em bloco baixo, é o famoso cruzamento do lado oposto. Aqui o Arrasca vai fazer o cruzamento para o Pedro. Você está vendo o Pedro ali destacado dentro da área. Olha quantos jogadores tem dentro da área do Fluminense aqui. Olha só esse contexto do adversário marcando com muita gente, o cruzamento do lado oposto e o Pedro se movimentando muito bem. O atleta que tem bom cabeceio aqui também não foi gol. E, gente, estou mostrando situações que não foram gol, mas porque nem sempre vira gol, né? Estou mostrando situações do futebol de verdade. Chances criadas, o Flamengo conseguindo machucar o adversário. Nem sempre vai virar gol, né? Isso aqui não é vídeo de highlights, isso aqui não é vídeo de melhores momentos, isso aqui é vídeo de futebol de verdade. A gente está vendo aqui situações do Pedro sendo importantes para a criação de chances, nem todas elas vão se transformar em gol, tá? Bom, mais uma situação aqui, o Ortiz achando um passe por dentro, aqui para o Luiz Araújo. A gente está vendo aqui o Milionários com uma linha de 5, defendendo com bastante gente. De fato, ficou um espaço aqui entre linhas, o Milionários deu uma bobeada aqui nessa marcação, mas olha a movimentação aqui do Pedro para gerar um espaço às costas, né? Ele entendeu que essa linha ficou desarrumada e ele já vai conseguir se movimentar para receber esse passe aqui. Aliás, esse passe não é do Luiz Araújo não, perdão. Esse passe é do Arrasca. O Arrasca acha o Pedro e o Pedro vai achar o Luiz Araújo. Então, ele joga muito rápido, ele joga poucos toques nesse contexto de corredor central, de adversário marcando com muita gente. Ele pensa muito rápido, executa as ações muito rápido, dominou rapidamente, já achou um passe aqui para o Luiz Araújo, ó. E deixou o camisa 7 numa situação aqui boa de finalização, mas o goleirão saiu rápido. Aliás, gente, só uma correção, tá? Esse jogo aqui não é contra o Milionários do ano passado, não. Esse jogo é recente. Esse jogo é contra o Táchira, o jogo que o Flamengo venceu de 1-0, aquele jogo que o Flamengo passou sufoco, né? Bom, vamos seguir aqui e vamos ver outras situações. Agora sim, ano passado, agora sim, Libertadores ano passado, Flamengo e Bolívar. E aqui, de novo, a gente não está vendo um contexto do adversário em bloco baixo, mas a ideia aqui não é só mostrar o adversário em bloco baixo, e também mostrar um contexto que o Felipe busca muito, que é atrair para libertar. Nessa jogada aqui, o time do Tite, naquela oportunidade, naquela ocasião, conseguiu aqui, nesse momento, uma situação exatamente dessa, né? Construiu com calma, o Bolívar adiantou um pouquinho suas peças, o Flamengo achou um passe por dentro, atraiu e libertou espaço nas costas. Nesse contexto aqui, o Pedro também é importante. Recebe a bola, tem espaço nas costas, o Luiz Araújo vai fazer um movimento de ruptura aqui, o famoso facão, e ele com muita qualidade vai dar um tapa nas costas aqui, um lindo tapa para poder deixar o Luiz. Agora sim a gente viu a jogada terminar em gol. Outra situação aqui que vale a pena a gente mostrar, aliás, um lance muito bonito, né, do Pedro contra o Juventude. Aqui não tem tanta gente dentro da área, o adversário não está defendendo com tanta gente assim, mas esse lance aqui é para mostrar para vocês o quanto que o Pedro é especial, tecnicamente, e o quanto que ele acha soluções em espaços curtos. Ele vai dominar essa bola aqui, ó, e vai dar um lindo de um balão aqui, vai achar uma solução muito especial, um improviso, uma solução maravilhosa num espaço muito curto. Então o Pedro é esse cara que acha soluções muito criativas em espaços curtos, e isso é muito importante quando você está enfrentando defesas fechadas, tá? Aqui quase que foi o gol do Luiz Araújo. Vamos olhar aqui mais um lance, e agora sim a gente vai ver o Flamengo jogando contra o Bahia, e tem muita gente dentro da área, tem 9 adversários, o Bahia marcando com muita gente atrás da linha da bola, o Pedro ali cercado por adversários dentro da área também, o passe vai entrar para ele, e ele vai achar essa solução aqui especial, fantástica, para o gol do Gerson. E aqui, um lance também do ano passado, o Flamengo tentando empatar o jogo aqui contra o Atlético Paranaense, jogando fora de casa, o Davi Luiz vai achar aqui o Pedro no apoio também, baixando em apoio, e a gente está vendo aqui o Atlético Paranaense marcando com 5, tinha mais o Fernandinho aqui também abordando o Davi Luiz, era contexto de final de jogo, o Flamengo tentando empatar a partida, o Flamengo até conseguiu empatar essa partida aqui com o Everton Araújo, né, no último lance do jogo no escanteio, mas aqui o Flamengo criou uma grande chance com o Pedro atraindo adversários e achando uma solução incrível a um toque, aliás, a 2 toques, né? Dominou e achou o Davi Luiz, e aí depois acontece o gol, só que acabou sendo anulado ali pela arbitragem, porque
foi alegado que o Gabigol estava impedido, mas a solução que o Pedro achou ali no espaço curto foi simplesmente sensacional. Esse é o grande dilema. Isso é que o Felipe tem que botar na balança. O Pedro não vai entregar, talvez, tanta intensidade sem bola, mas para esse contexto que o Flamengo vive o tempo inteiro, que é enfrentar times que vão se fechar, se entrincheirar ali na frente da área, ele é muito importante, ele é muito criativo para achar soluções em espaços curtos. Um jogador que potencializa muito o jogo interior do Flamengo, a torcida do Flamengo adora essas tabelas por dentro, lembra um pouco ali aquele momento de 2019, que realmente o time do Jorge Jesus fazia alguns desses lances assim que são bonitos. Então a torcida gosta muito e, de fato, você conseguir potencializar o jogo interior machuca muito o seu adversário. Você consegue criar o jogo por dentro, o seu adversário fica ali sem muita solução, tem muito o que fazer. Quando você consegue gerar vantagem por dentro, você já está mais próximo da baliza. A baliza fica no centro do campo, né? Então, realmente criar soluções ali por dentro com esse pivô e jogo a poucos toques e soluções criativas machuca muitos adversários e cria muitos espaços em defesas fechadas e potencializa muito a fase ofensiva do Flamengo, especialmente, é claro, em último terço. Então, tá aí colocado para vocês que o Pedro é muito mais, pelo menos para mim, solução do que problema. E aí o Felipe vai ter que decidir o que ele prefere: mais intensidade sem a bola ou soluções criativas, criações de chances contra adversários que defendem fechado. O que você acha? Coloca aqui nos comentários, quero ler vocês. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui. Saudações.